Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 29 do mês de Adar 1 do ano 5782. É o nosso calendário judaico. Ao pôr do sol de hoje, nós abrimos aí a primeira noite de Rosh Chodesh para podermos adentrar oficialmente amanhã, ao pôr do sol de amanhã, quinta-feira, ao primeiro dia do mês de Adar 2. E no mês de Adar 2 nós teremos aí realmente o nosso Purim, né? Então vamos nos preparar para isso. E hoje também nós estamos aí dentro do calendário gregoriano, no dia 2 de março do ano de 2022. Estamos aí com 177 dias do nosso calendário judaico, do ano 5782. Estamos aí hoje em A Tarde com a Torá, para trazer a paraxá semanal, né? Temos aí a nossa paraxá semanal, Pekudê, que nós estamos aí, né, na última paraxá do livro de Shemot. Então, hoje, essa semana, nós estaremos encerrando o livro de Shemot. E aí, estaremos concluindo o segundo livro dos 5 livros da Torá, e aí nós estaremos chegando realmente no terceiro livro, onde nós vamos para frente estarmos aí cada vez mais completando o ciclo dos novos estudos de Torá. Então a nossa paraxá semanal Pekudê, que é uma prestação de contas, é um momento de reunir o povo, fazer uma prestação de contas que Moshe faz. Tivemos aí aquele momento da prestação de contas que Moshe teve um branco, não lembrou direito do 1.775 shekels de prata, onde tinha sido aplicados, e Moshe, naquele branco, Deus veio em socorro dele e fez soar a sua voz divina para todas as pessoas que estavam ali, e dessa forma então Deus ele fez o seu testemunho em favor de Moshe, que realmente os 1.775 shekels de prata tinham sido utilizados lá exatamente nos cortinados do templo, e dessa forma então o testemunho de Deus mostrou claramente a idoneidade de Moshe. E como a prestação de contas era prata, ouro e cobre, então a partir desse momento o povo não quis mais ouvir a prestação de contas, afinal de contas Deus estava testemunhando sobre Moshe e a sua idoneidade. Então eles nem quiseram saber a prestação de contas do ouro, está tudo certo. Então a idoneidade de Moshe testemunhada por Deus mostra exatamente essa questão de emuná e bitachon, fé e confiança. Então é importante nós estarmos conectados dentro desse aspecto aí. Então a nossa idoneidade, ela tem tudo a ver também com a nossa prática do nosso dia a dia. E nós vamos ver hoje, né, sobre o Mishkan, o tabernáculo no deserto, posteriormente o Beit HaMikdash em Jerusalém. Então, o Mishkan e você, qual é a relação, qual é a ligação e qual é o significado disso daí, ok? Temos aí uma explanação muito bonita com relação à criação dia a dia e o Mishkan, que os nossos mestres trazem para nós nos seus comentários, né? Então, daqui a pouco vamos estar vendo sobre isso daí. A nossa palavra de sabedoria do nosso Rebbe Menahem Mendel para o dia de hoje, ele nos fala assim: Avraham era um tzadik, de natureza completamente diferente. Nós vimos aí nos últimos 2 dias sobre a questão do santo vestindo o casaco de pele. Depois nós vimos aí sobre a questão de Noah, né, vestindo o casaco de pele. E agora nós vamos ver aqui o exemplo de Avraham. Então, Avraham era um tzadik de natureza completamente diferente. Deus disse a Avraham que estava prestes a destruir as cidades de Sodoma e Gomorra.
cidades profundamente corrompidas e cruéis. Abraão argumentou com Deus: talvez haja pessoas íntegras lá. Acaso o juiz de toda a terra não fará justiça? Vai punir os justos junto com os injustos? Abraão tinha um sentimento de posse com relação ao mundo em que vivia. Se houvesse algo errado, isso precisava ser mudado, ainda que tivesse sido decretado pela vontade de Deus. Ou seja, essa palavra de sabedoria do nosso Rebbe Menahem Mendel aqui, o que ele quer nos chamar a atenção, e totalmente diferente daquele santo vestindo o casaco de pele, que não só se aquecia a si mesmo, não aquecia os seus da sua casa, nenhum cantinho ele esquentava, bem como também Noah, que também ele simplesmente Deus anunciou a destruição e o que eu tenho que fazer? Construir a arca para salvar você e sua família. E Noah simplesmente se limitou a isso. Construiu a arca para salvar ele e a família e as espécies de animais, ponto. Quando saiu da arca, viu a destruição, segundo o Talmud, os nossos sábios falam que Noah chorou e queixou-se com Deus. Como pôde fazer um negócio desse com a tua criação? E aí Deus respondeu a Noah, né? Agora que você vem com as suas queixas, por que você não falou antes? Por que você não intercedeu em favor desta geração? Por que você não orou em favor dessa geração para eles convergirem para Deus? Agora você vem com as suas queixas? Então, semelhantemente, apesar de Noah ser um homem justo, um tzadik, mas ele estava vestindo um casaco de pele. Ele estava preocupado só consigo, com a sua família, ponto. Depois que ele viu a destruição, veio com a queixa, já era tarde. Agora que nós temos a posição de Abraão. Deus disse a Abraão, Sodoma e Gomorra serão destruídos. Imediatamente Abraão se colocou em qual posição? Ele começou a questionar a Deus, ele começou a argumentar com Deus, ele começou a interceder em favor das cidades que seriam destruídas. Ele começou a questionar a Deus, ali poderá haver pessoas íntegras. E porventura o juiz de toda a terra não fará justiça? Vai punir os justos junto com os injustos? Os inocentes juntos com os culpados? Então, Abraão, que tinha esse sentimento de posse com relação à sua geração, ele entrou em argumentos com Deus. Ele questionou a Deus e ele ficou realmente questionando a Deus todo esse dentro desse projeto todo, onde ele chegou num ponto em que realmente não tinha 10 justos nas 5 cidades. Ou seja, é difícil ter 50 justos numa cidade? Beleza, vamos para 40. Não tem 30, não tem 20, não tem. E 10 também não tem. E por que Abraão parou por aí? Às vezes alguém pergunta, né? E os nossos sábios respondem essa questão. Abraão, ele parou por aí mesmo porque Noah, ele e toda a sua família foram 8 pessoas que não conseguiram salvar a sua geração. E Abraão estava aí nessa situação, né? 10 não haviam 10 justos para poder salvar aquelas cidades e os seus habitantes, né? Então, por isso, a posição de Abraão é uma posição de envolver-se. Então, nós precisamos nos envolver com a nossa geração. Nós precisamos nos envolver com os não-judeus, os Benei Noach, entre as nações. E nós precisamos trazer os não-judeus para essa fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, nós estamos aí vivendo realmente dias difíceis, complicados, né? Os últimos 2 anos e meio praticamente, um momento muito tenso de pandemia,
agora, de repente, um conflito armado, né, no leste europeu, trazendo aí mais uma vez, né, através de décadas que vem vindo essa famosa sombra da famosa Terceira Guerra Mundial, Armagedon e fim do mundo e companhia limitada. Daqui a pouco as pessoas vão agir tão ignorantemente como muitos agiram durante a pandemia, que daqui a pouco vão estar vendendo tudo, vão estar doando tudo, vão estar fazendo mil e umas peripécias, porque é o fim do mundo, vai acabar o mundo, né? E mais uma vez também não vai faltar oportunidade para aparecer aí os profetas da fome da última hora, né? Os famosos profetas da última hora, que na realidade são verdadeiras profetadas, né? É um absurdo em cima do outro, como nós temos visto através das décadas. Todo conflito, fim do mundo, Armagedon, vai acabar o mundo. E vem aquele pandemônio, como fizeram nesses últimos 2 anos aí, né? Por isso, realmente, tem aquele famoso ditado popular, né? Bem chulo, bem simples assim, bem povão, né? Que diz, né? A ignorância é o que atravanca o sucesso, né? E essa é uma realidade, né? Realmente a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, a falta de entendimento é que faz com que as pessoas venham agir de forma ignorante. E aí, qualquer espertinho que sabe fazer o cantinho da sereia, blá, 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 falar bonitinho, né? E falar sobre o fim do mundo, Armagedon e companhia limitada, tem um monte de gente que vai cair nessa conversa besta aí, né? Existem as profecias e elas precisam ser interpretadas à luz da palavra judaica, para poder compreender, ok? Então, vejam bem que enquanto o povo de Israel, os judeus, entre as nações, não saírem das nações e irem 100% de retorno a Israel, não se preocupe com o Armagedon não, viu? Tá? Mas então lá, o armamento nuclear está em alerta máximo, vai aparecer um doido lá, vai apertar o botão, não tem problema, deixa apertar o botão, mas não vai acabar o mundo não. Não vai acabar o mundo. Fica tranquilo. Emuná e bitahon, fé e confiança em Deus. Para vocês verem como que as pessoas, elas são ignorantes, infelizmente, nas suas ações. As suas ações mostram isso. Vejam bem, entramos no período chamado período de carnaval. Se você vê certas imagens que estão correndo na internet por aí, pessoas comemorando a famosa festa, né? Parece que as pessoas saíram do fundo do inferno, no modo de dizer, certo? Parece que saíram lá do fundo do inferno, com tanta depravação. Então as pessoas, elas plantam tempestade, elas não vão colher paz. As pessoas, elas plantam perversidade, não vão colher justiça. As pessoas plantam libertinagem e vai colher as consequências da sua rebelião contra os mandamentos divinos. Ponto, acabou. Simplesmente assim. E as profecias nos falam exatamente dos momentos em que antecederão a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Nós teremos uma grande intensidade de luz, mas do outro lado nós teremos uma grande intensidade de trevas. E tudo aquilo que vem na sequência de trevas e companhia limitada. Ok? Então, busque a Hashem. Volte-se para o estudo da Torá continuamente, porque estas são as nossas armas para vencermos esses dias difíceis, ok? Então fica tranquilo com isso. Então envolver-se com a nossa geração está exatamente trazer a luz da verdade, está exatamente trazermos a luz da santidade de Deus. Quem ouvir, Baruch Hashem.
Quem fizer techuvá, retornar a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, Baruch Hashem, perdão de pecados, vida nova, em direção à redenção final com Mashiach e Olam Rabá, a vida eterna. Agora, quem não quer, não quer. Colha os frutos do seu, entre aspas, trabalho, duro trabalho, libertinagem, sacanagem, né? E por aí afora vai. Imagine qual vai ser a colheita, né? Tanto é que existe a famosa expressão de um filme, né? Colheita maldita. Não é à toa. Não é à toa. Ok? Então, amados, a realidade está aí. Nós não temos como fugir a ela, mas nós temos como vencer esses dias difíceis, esses chamados últimos dias, os dias que antecedem a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Por isso, as nossas 5 bases, os nossos 5 alicerces são de fundamental importância. Techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilot, as preces diárias, certo? Estudo da Torá, os seus mandamentos e o estudo das 7 leis universais, mais a de Sedaká. São as 5 bases que nós temos aí, ó, para permanecermos firmes diante de toda a adversidade e diante de toda e qualquer investida da escuridão, das trevas e os seus exércitos perversos, negativos e companhia limitada. Então, amados, não é à toa que nós estamos exatamente no encerramento do nosso livro de Shemot, e nós estamos dentro do estudo de Mishkan, o tabernáculo no deserto, posteriormente o Beit HaMikdash em Jerusalém. E qual é essa conexão, qual é essa ligação? E qual é a importância disso para as nossas vidas? Por que que nós não temos o Beit HaMikdash nem o Mishkan? E qual é a importância disso para nós? Daqui a pouco os nossos sábios vão responder esse questionamento. E nós vamos ver o quanto é importante. Nós estamos aqui encerrando nessa semana o livro de Shemot, e são tantas medidas para cá e para lá e etc e tal. Detalhes e mais detalhes, repetitivos muitas vezes. E parece que são apenas detalhes e que muitas vezes não são tão agradáveis de serem lidos, né, de se ouvir e de refletir sobre eles. Mas quando nós adentramos na sabedoria mais profunda e mais elevada, aí nós vamos compreendendo, como estamos compreendendo até aqui, através de todo o livro de Shemot, as grandes maravilhas sobre o Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então, por isso, amados, na graça bendita de Hashem, que nós sejamos fortalecidos sobre tudo isso daí. Ok? Baruch Hashem. A Malu, lá do Distrito Federal, está aí se conectando nesses dias difíceis para ela, a família dela, em que ela perdeu o papai dela, perdeu provisoriamente nesse plano, nessa configuração aqui, certo? Então, dentro desse aspecto aí, né, é um momento de quem fica se preparar para o encontro, para os dias de Mashiach, a ressurreição nos dias de Mashiach, não é verdade? Então, por isso, a Malu está em Coroatá, no Maranhão, né? Em Coroatá, no Maranhão, junto com a família toda lá, né? Curtindo, modo de dizer, com todo respeito, Malu, né? Estando aí nesse momento aí de dor, né? De luto, né? E que realmente Hashem venha fortalecer muito vocês aí todos e força para seguir em frente. Temos uma grande jornada aí, né? A vossa missão ainda não se encerrou. A missão do papai já encerrou. Então agora é se preparar para o reencontro, ok? Baruch Hashem. A Edilane Minorello, né, que está aí com
o Claudemir de Jesus Silva, Edilaine Minorello, a Miriam Barros, Brasília, a Aislan dos Santos, Belém do Pará, a Irani, né, lá de Nova Lima, Minas Gerais e família, Baruch Hashem. Então, amados, nós temos aí diante de nós essa graça bendita e nós não podemos realmente nos furtar ao nosso momento. Encerrou o seminário ontem, pela graça bendita de Hashem. A Eunice Bezerra Loretti, do Rio de Janeiro, também está aí. Baruch Hashem, Eunice. Encerrou o seminário e logo estarão alguns vídeos liberados aí. E ali foi focado, né, pelos nossos rabinos, principalmente o Rav Yaakov Genestad e o Rabino Tomer, que veio do Equador, falando da importância dos Benei Noah para esta última hora, né? Então, amados, nós temos um papel importantíssimo nessa última hora, tá bom? Então, vamos nos inteirar sobre os fatos aí. Hoje nós estamos no nosso quarto dia da semana, o quarto dia do Shabat, e na nossa quarta leitura da nossa Parashá semanal. A nossa quarta leitura está no capítulo 39, a partir do verso 32 até o verso 43, que é a nossa quarta leitura, que diz assim, sobre o tabernáculo que é trazido a Moshe. Todo o trabalho do tabernáculo da tenda de reunião foi assim completado. Os israelitas fizeram tudo que tinha sido ordenado, segundo Deus, o que orientou Moshe, Moshe orientou o povo. Eles fizeram tudo corretamente. Quando eles viram que as vigas eram muito pesadas para serem levadas, eles trouxeram o tabernáculo a Moshe, a tenda da reunião, junto com todos os seus equipamentos. Eles levaram completamente o Mishkan, totalmente desmontado, e levaram para Moshe, né? Então chegaram para Moshe e falaram, Moshe, está tudo aqui. Agora nós não conseguimos montar, as vigas são muito pesadas e nós não conseguimos armar o Mishkan. Então, de certo modo, vamos assim dizer, né? O filho é teu, faz ele ficar em pé agora. Então, chegaram para Moshe nesse ponto aí. Então, aí Moshe viu que todo o trabalho tinha sido feito como Deus tinha ordenado e eles tinham feito tudo corretamente. Então, Moshe os abençoou, né? Então, os nossos mestres, eles comentam sobre essa questão aqui, dizendo que realmente Deus ele queria que Moshe ele participasse da construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, não apenas como o mentor. Ele foi instruído por Deus, Deus instruiu Moshe, e Moshe instruiu realmente os trabalhadores e o povo o que fazer e como fazer. Mas Moshe não tinha posto a mão até então no Mishkan, no tabernáculo. Ele estava apenas como mentor. Mas Deus queria realmente que Moshe pusesse a mão na massa. Então, quando o povo foi para erguer o tabernáculo, eles se sentiram impossibilitados de levantar o Mishkan por causa das vigas, principalmente a viga mestra, a viga central, que era muito grande e era muito pesada. E eles não conseguiam levantar a viga mestra e por isso não conseguiam levantar o Mishkan. Então eles apresentaram tudo aquilo lá, né, para Moshe e falou, e agora o que fazer, né? Então, dentro desse aspecto, os nossos sábios falam que realmente Deus ordenou a Moshe, erga o templo, erga o tabernáculo. Deus falou para Moshe, erga o tabernáculo. Então, o que Moshe fez? Moshe ele foi e colocou a mão na massa. Então, ele começou a colocar a mão em todos os ingredientes, objetos, tudo aquilo, né? Madeira, tecidos e companhia limitada, tudo aquilo que estava desmontado do Mishkan e a viga mestra, ele simplesmente
botou a mão e Deus fez o milagre. E o tabernáculo começou a ser erguido automaticamente, a partir do momento que Moshe colocou a mão na viga mestra. Ou seja, o que Deus quer mostrar aqui? Ele quer mostrar que, para que nós possamos contemplar milagres, nós temos que primeiro colocar a mão na massa. Ficar de braços cruzados, ficar na rede de sombra e água fresca, aguinha de coco daqui e dali, não vai resolver nada e também não vai acontecer milagres. Eu vou cruzar meus braços e um milagre tem que acontecer. Não tem que acontecer. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer milagres para nós. Ele faz porque Ele quer. Ele faz porque Ele é bom. E não que Ele tenha obrigação de fazer algum milagre para nós. E essa é uma realidade que nós temos que encarar. Então eu cruzar os braços e falar que Ele tem a obrigação de fazer milagres, para mim, é muita prepotência. Então nós vimos e estamos vendo, nesse novo ciclo dos estudos de Torá, que Deus ele faz grandes milagres, mas a partir do momento em que o ser humano se envolve com Ele nos milagres. Porque Deus quer a sua participação nos seus milagres. Ele quer que você seja sócio com Ele nos seus milagres, para que você tenha mérito e não a vergonha do pão da pobreza. Me dá esmola, Senhor. Eu quero esmola. Então há uma diferença muito grande entre esmola e milagre. E se você quer esmola, você cruza os braços, fica esperando a esmola. Se você quer milagre, você descruza o braço e põe a mão na massa. E aí você vai em frente. E aí Deus com você, você com Deus, e os milagres acontecem. Então essa é a realidade. Então nós temos aí exatamente essa questão da tenda da reunião. O mexicano, o tabernáculo no deserto. O povo em si não conseguiu levantar o mexicano. Porque Moisés não tinha colocado a mão na massa. Ele era o mentor. Ele era instruído por Deus e ele instruiu os consultores, os trabalhadores, etc. Então ele era o mentor. Mas Deus sabia que Moshe queria pôr a mão na massa. Deus sabia que Moshe não queria ficar ali só como mentor. Deus sabia que Moshe ele queria participar ativamente da construção do mexicano. Então ele fez isso. Permitiu o povo sentir a dificuldade para erguer o mexicano e levar a Moshe. Ó, tá aqui tudo pronto. Só falta erguer. Nós não conseguimos. E agora? Como que faz? Moshe, como sempre, consultou Deus. Deus disse, põe a mão. Põe a mão na massa. Começa a trabalhar aí. Toque. Então Moshe, Deus falou que é para eu erguer o mexicano. Então eu vou erguer o mexicano. Foi onde estava a viga mestra, etc e tal, toda a estrutura, e ele colocou a mão. E a hora que ele colocou a mão, é como se fosse penas em suas mãos. Pá, tchum, pá, 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 pá. E foi montando. O milagre foi acontecendo automaticamente. E automaticamente todo o povo foi se envolvendo junto com Moshe e assim foram e ergueram plenamente o mexicano. Então, dentro desse aspecto, os nossos sábios dizem, se Moshe pôde erguer seu próprio tabernáculo, então ele provavelmente vai poder erguer o nosso também. Essa daqui é uma expressão que quando Moshe ele apartou-se, né, principalmente depois do pecado do bezerro de ouro, quando ele pegou a sua tenda e ele colocou a sua tenda separada do acampamento, então a tenda de Moshe, ela era quase igual, semelhante, quase igual ao mexicano. E ele construiu essa sua tenda semelhante ao mexicano, né, na sua estrutura, sozinho. Simplesmente sozinho. Ninguém o ajudou.
Então, quando eles perceberam que não conseguiam levantar o Mishkan, o tabernáculo, então eles falaram, bom, se Moshe ele conseguiu levantar a sua tenda lá sozinho, então ele vai conseguir levantar o Mishkan. Vamos levar para ele. E foi exatamente isso que aconteceu dentro desse aspecto aí, ok? Então, os nossos mestres trazem para nós também, construir o Mishkan é tão importante como criar o mundo. Então agora nós vamos ver dentro desse aspecto aqui, o sentido, os dias da criação e o Mishkan. O paralelo que tem nisso, né, a ligação que tem nisso, e automaticamente isso vai nos remetendo para dentro dessa história. E o quanto importante é isso. Então vejam bem, os nossos mestres dizem que o Mishkan de Deus era tão importante como a criação do mundo. Vemos na Torá que ambos se assemelham. Então, tanto a criação, os 6 dias da criação, os 7 dias referente a toda a criação, tem conexão com o Mishkan. No primeiro dia da criação, Deus estendeu o céu como uma cortina. De maneira análoga, Deus ordenou, estendereis cortina sobre o Mishkan. Lembro que nós vimos esses dias atrás aí, que o teto do Mishkan parecia um verdadeiro céu? No segundo dia da criação, Deus disse que se estabeleça o céu para separar as águas superiores das águas inferiores. No Mishkan, Deus ele mandou fazer o parohet, que é a cortina que separava o Kodesh HaKadoshim, o Santo dos Santos, do Kodesh, o lugar dos santos, né? Que era ali onde os Kohanim, os sacerdotes, ficavam. No terceiro dia da criação, Deus ordenou que se reúna toda a água. No Mishkan, Deus ordenou, fareis o Kior, melhor dizendo, o Kior, que é o lavabo, onde juntareis águas para lavar as mãos e os pés. No quarto dia da criação, Deus ordenou que o sol, a lua e as estrelas fiquem fixas no céu. No Mishkan havia uma menorá de ouro que irradiava luz. No quinto dia da criação, Deus criou os peixes e as aves. No Mishkan haveria queruvim, anjos, com as asas abertas. No sexto dia, Deus criou Adão e o pôs no Gan Eden. No Mishkan, Deus ordenou que Arão seja meu Kohen Gadol e entre na seção do Kodesh HaKodeshim, certo? Poderíamos dizer que, de certa forma, Arão foi ainda maior que o primeiro homem, Adão, pois quando Adão pecou, ele foi expulso do Gan Eden. E quando houve o pecado do bezerro de ouro, Deus permitiu Arão entrar no Mishkan e não expulsou do Mishkan, ou não ter o direito de poder adentrar ao Mishkan. Então, no sétimo dia, o Shabat, foi bendito por Deus e santificado. Da mesma maneira, quando o Mishkan estava terminado, Moshe bendisse os judeus e ungiu o Mishkan e os seus receptáculos com semen hamishcha, ou seja, o óleo da unção, para santificá-lo. Também comparamos o Mishkan com o mundo ao comparar a seção Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, com o céu e a seção Kodesh, com a terra. Ou seja, dentro dessa comparação aqui, os nossos sábios, eles falam que o Mishkan, com o mundo, ele pode ser comparado com a seção do Santo dos Santos, com o céu. E a terra, com o Kodesh. Então, nós estamos aqui na terra, de forma análoga aqui, nós estamos na parte Kodesh, onde os Kohanim ficavam, os sacerdotes ficavam, um lugar onde os santos ficam.
E o céu é o Santo dos Santos, onde o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele adentrava ali uma vez por ano em Yom Kippur, né? Então, nossos sábios trazem essa comparação para nós. Então, mais uma vez, nós não estamos aqui à toa e nem caímos de paraquedas. Há uma missão a ser cumprida. E por isso que, dentro desse aspecto, nós somos, Deus nos colocou, né, aqui para a tarefa suprema, que é transformar esse mundo para ser a casa de Deus, a morada de Deus, o lugar chamado Kodesh, o lugar onde os santos habitam. Por isso, na redenção Mashiach, realmente haverá redenção de toda o sistema, os 4 reinos, será totalmente restaurado. Por quê? Porque aqui é o Kodesh, o lugar dos santos, que precisa ser corrigido, retificado. E os céus é o Santo dos Santos, o Kodesh HaKodashim, né? Onde o nosso Supremo Kohen Gadol, próprio Deus, é onde habita, ok? Então a Shekhinah de Deus repousava no Aron do Kodesh HaKodashim, né? A arca sagrada, assim como repousa nos céus. E a seção Kodesh tinha um shulchan, uma mesa com comida, do mesmo modo que a terra produz alimentos. Por que Deus ordenou que se construísse o Mishkan de maneira semelhante à terra? Para demonstrar que, graças a Avodá, serviço, Avodá é serviço a Hashem, que os Kohanim realizavam no sagrado Mishkan, dessa forma Deus manteria o mundo com vida. Precisamente o Zehut, que significa mérito, do Mishkan, fazia o mundo existir. Então vejam bem que a existência do Mishkan fazia com que o mundo existisse e que o mundo houvesse vida, o que foi também concretizado com o Beit HaMikdash em Jerusalém. Nós não temos mais nem o Mishkan e nem o Beit HaMikdash. Então o mundo está sem vida? É aquilo que os sábios dizem. Faça o seu Mishkan interior. Faça o seu Beit HaMikdash interior. Não se desconecte com Deus. E o estudo da Torá é de fundamental importância para essa realidade. Então, os nossos sábios trazem a seguinte pergunta: por que é importante estudar sobre o Mishkan? Então, eles nos respondem da seguinte forma: embora hoje não tenhamos, mais nem o Mishkan nem o Beit HaMikdash, é uma grande mitzvah estudar a planta e a forma do Mishkan em todas as suas partes e receptáculos, que é o que nós estamos fazendo. E pela graça bendita de Hashem, vamos encerrar nessa semana o livro de Shemot com estas questões. Nossos sábios, eles nos falam que Ezequiel, ele recebeu realmente uma nevoar. Nevoar. O que é nevoar? É exatamente uma profecia de Deus. Nesta nevoar, Deus lhe mostrou a planta do terceiro Beit HaMikdash. Ezequiel teve a visão preciosa do terceiro Beit HaMikdash, que será construído depois da chegada de Mashiach. Então Deus descreveu a Ezequiel, a planta exata do terceiro Beit HaMikdash, todas as suas partes, medidas, etc. Então Ezequiel perguntou ao Criador: por que tenho que transmitir aos judeus essa profecia? De qualquer forma, não podem construir o Beit HaMikdash agora. Deixe-me aguardar e lhes relatarei quando chegar o momento de construí-lo. Mas Deus respondeu a Ezequiel: não quero que guardes. Se Bnei Israel estudar agora os planos para a reconstrução do Beit HaMikdash, vou recompensá-los como se realmente o tivessem construído. O mesmo se aplica a nós. Se estudarmos as plantas do Mishkan e do Beit HaMikdash,
Deus nos recompensa como se estivéssemos realmente construindo uma sagrada morada para Ele. Por isso, amados, é importantíssimo a nossa participação diária no estudo da Torá. Por quê? Porque, como os sábios dizem, depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, no ano 69 da nossa Era Comum, pelos romanos, faça da sua vida, no seu interior, um Beit HaMikdash, um Mishkan. Faça da sua casa um Mishkan, um Beit HaMikdash. Faça aonde você estiver, a sua comunidade, a sua localidade, etc. e tal, faça ali um Beit HaMikdash, um Mishkan. E então Deus, ele vai considerar isso como mérito de poder realmente, como se estivesse construindo o terceiro Beit HaMikdash. Você, eu, nós podemos participar da terceira construção do terceiro templo, se nós soubermos começar a viver já esta realidade. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a necessidade de um Moshe dentro desse campo todo. Então ele diz assim, o povo judeu sabia que era Moshe quem devia erigir o Mishkan, mesmo que foram os outros que realizaram as tarefas da construção e a preparação de todas as peças do Mishkan. O mesmo se aplica ao Mishkan espiritual, que devemos construir em nosso interior. Temos que fazer tudo quanto for possível para fazer todas as suas partes. Mas depois disso, precisamos pedir auxílio ao nosso Moshe, o nosso Moshe interior. O mestre e mentor que nos ensina a Torá e nos mostra como viver de acordo com ela. Pois a tarefa dele é nos conectar com Deus. Moshe não encerrou a sua tarefa, Moshe não encerrou sua missão, ele continua. Todos aqueles que realmente, judeus e não judeus, que estão se conectando com Deus através da Torá, estão vamos dizer, de uma certa forma, estão sendo conectados através de Moshe. Por que se fala, por exemplo, Torá de Moshe? Está entendendo? Por isso, a alma de Moshe, ela está viva, real, presente. Moshe, ele não findou a sua missão. Ele continua. Ele continua. Entre os judeus e entre não judeus. Por que entre os judeus e entre os não judeus? Quando Moshe se tornou líder do povo israelita, ele se tornou um líder nato do povo israelita, do povo judeu. E o povo não judeu? Quando ele levou, sem a permissão de Deus, ele decidiu por si mesmo, levar uma mistura de povos junto com todo o povo israelita na libertação do Egito, ali está sendo representado os não-judeus, as nações, mostrando o comprometimento de Moshe, realmente não somente com o povo judeu, mas com todo o povo não-judeu. Ou seja, o que foi confirmado no Monte Sinai posteriormente, quando Deus outorgou a Torá e trouxe os 10 ditos, 613 mandamentos para os judeus e 7 mandamentos para os não-judeus. Então, por isso, realmente nós precisamos pedir ajuda, entre aspas, ao nosso Moshe interior, para que nós possamos executar adequadamente a nossa tarefa em construir o Mishkan, através do ensino e do estudo da Torá. E nos mostra como viver de acordo com ela, pois a tarefa dele é nos conectar com Deus. Aí então poderemos estar seguros de que todas as peças do nosso Mishkan interior se uniram à perfeição para desempenhar sua função da forma mais acabada possível. Então, amados, o que nós temos diante de nós é Moshe, o primeiro redentor, e Mashiach, o último redentor.
Então, por isso, essa conexão ela é muito forte, ela é muito real. E os nossos sábios falam que realmente o Mashiach, quando ele se revelar, ele terá realmente em si a parte de todas as almas dos líderes das gerações. Que nem a alma de Mashiach, de Moshe. Ele terá realmente partes das almas, das lideranças de cada geração. Por isso que fala que o Mashiach, né, ele vai receber a alma da alma de Mashiach. Porque no Mashiach, que há de se revelar, estará nele todas estas almas centralizadas nesse potencial de sabedoria, entendimento, compreensão, para poder trazer nos dias de Mashiach os estudos mais profundos e jamais revelados até então sobre a verdade, o conhecimento, o entendimento, a sabedoria da Torá. Então, por isso, o que nós estamos é exatamente no exercício de fé e confiança. E nós não podemos esquecer essa realidade. A necessidade de um Moshe, o primeiro redentor, foi uma realidade. Por isso temos a Torá de Moshe, que ficou assim conhecida. E nós precisamos não somente do primeiro Moshe, mas nós precisamos do último Moshe, Mashiach, para os nossos dias, para agora mesmo. Amém, vem amém. Então, amados, a importância de nós conhecermos e estudarmos o Mishkan tem essas conexões com a nossa vida, o nosso mundo espiritual, a nossa dimensão espiritual. Por isso, você não tem motivos para ter medo do mundo, nem das tribulações que estão se apresentando por aí. Conexão em Deus. Conexão com o Mishkan, o tabernáculo. Conexão com o Beit HaMikdash, o grande templo. Conexão com Moshe. Conexão com o primeiro Redentor. Conexão com o último Redentor, Mashiach. Estas são as nossas chaves de vitórias e proteção. Por isso, não se desconecte destas coisas. Não deixe, como diz o Salmo 1, né? Não sejas como a palha que o vento vem e leva para qualquer lado. Não seja como aqueles que dizem, firme igual prego na areia, firmes na rocha. A nossa rocha, o soberano, o todo-poderoso, é inabalável. Por isso está escrito em Terrilim, por exemplo, que os que confiam no Eterno são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você pede paciência para Deus? Você acha que Deus vai te dar paciência ou Deus vai te dar ocasiões para você exercitar a paciência? Você pede fé e confiança a Deus, Ele vai te dar fé e confiança ou Ele vai te dar situações para você exercer realmente a sua fé e a sua confiança em Deus? Então é isso daí. Seja um mexicano, seja um Beit HaMikdash, agora mesmo. E não volte atrás. Seja forte, seja luz. Até amanhã. Shalom, shalom.